Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na semana passada, o Governo da República, em mais uma das suas manobras eleiçoeiras, apresentou e aprovou em Conselho de Ministros um pacote de novas medidas para a habitação. Acusado de não fazer reformas e concentrar a sua ação em cativações, cortes e ausência de investimento público, o que não é mentira, António Costa viu-se pressionado a avançar com alguma coisa que pudesse encher o olho dos portugueses, mas não seja por força do milagre anunciado. Aquilo a que António Costa chamou de meta coletiva. Chegar ao dia 25 de abril de 2024, aos 50 anos da Revolução, sem situações de carência habitacional, tendo todos os portugueses uma habitação adequada. Aproximando-se rapidamente o fim da legislatura, aumentando a contestação dos parceiros das esquerdas mais à esquerda e saltando que nem pipocas casos de corrupção de antigos governantes socialistas, o Primeiro-Ministro sentiu necessidade de fazer divergir as atenções e alertar que quer casas para todos nos 50 anos do 25 de abril. Anúncio que, aliás, como seria de esperar, fez muitos títulos de jornal e entusiasmou muitos distraídos. Se a promessa cor-de-rosa, naquilo que apresenta como objetivo final, a milagrosa plenitude habitacional, o mesmo já não podemos dizer no que diz respeito ao seu verdadeiro alcance. As principais medidas da chamada nova geração de políticas de habitação ou são inexecuíveis ou inconstitucionais. A verdade é que grande parte das propostas apresentadas, se não todas, dificilmente resultarão. Umas por manifesta dificuldade de ordem prática e de interesse económico, outras por violações grosseiras da Constituição, como mais à frente explicarei. Ninguém contesta que o país, principalmente Lisboa, vive uma grave crise de habitação e que é necessário que o Estado intervenha. Mas a intervenção pública que se impõe deve ser feita no sentido do aperfeiçoamento e melhoria do modelo atual, que deve ser devidamente adaptado às diferentes realidades do país e articulado com uma resposta social que dedique especial atenção à situação dos mais frágeis, à população idosa, empobrecida com as suas parcas reformas e aos jovens em início de carreira que necessitam de se autonomizar e de constituir família. Não com medidas de efeito pirotécnico que se alternam entre inviabilidade e inconstitucionalidade e transferem a necessária resposta pública para os privados, maioritariamente pequenos aforradores que investem em imóveis como alternativa aos juros baixos ou mesmo negativos da banca e como garantia das suas poupanças de uma vida de trabalho. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as deficiências do mercado de habitação e a correspondente carência de imóveis para arrendar a preços aceitáveis não é um problema novo. A sua origem remonta à errada política de congelamento de rendas que teve início ainda antes do Estado Novo, continuou com esse regime, manteve-se com a democracia e só foi alterado com o governo PSD-CDS que liberalizou as rendas, ao mesmo tempo que introduziu cláusulas de proteção para os inquilinos com mais de 65 anos, que não poderiam ser despejados ou aumentadas as rendas durante um período de transição, fim do qual o Estado subsidiaria o aumento. Este período de transição, entretanto, foi estendido a 2020. O congelamento das rendas deu origem a cidades com o seu núcleo urbano cada vez mais envelhecido, empobrecido, degradado, um fenómeno que António Costa, numa entrevista a um semanário, referindo-se a Lisboa, classificou de efeito donut, uma periferia a crescer e o centro a esvaziar-se. Oficialmente, a legislação protegia os inquilinos, mas na prática não surgiam novos contratos de arrendamento. Paradoxalmente, era mais fácil comprar que arrendar. Foi neste contexto de rendas congeladas e dificuldade de arrendar que em 2012 o Governo de Coligação PSD-CDS reviu o regime de congelamento de rendas visando despontar o mercado de arrendamento tradicional. O resultado desta reforma, que começou por animar a oferta de arrendamento, acabou por ser pervertido
pervertido devido ao crescimento exponencial de turistas que se verificou em Portugal e com o fenómeno do alojamento local, importante para a economia de muitas famílias, mas que, de certa forma, veio abafar a oferta de alojamento tradicional ou provocar um aumento considerável das rendas. Este novo cenário trouxe associado uma necessidade de introdução de políticas públicas que viessem a aperfeiçoar o sistema e complementá-lo, com fortes medidas de proteção aos mais fragilizados, como já referi inicialmente. Infelizmente, não é isso que se verifica. O pacote de medidas apresentado pelo Governo das esquerdas não só não dá resposta, como também há tentatório dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, uma vez que põe em causa a propriedade privada. As medidas propostas, grande parte delas, com a veste de incentivo fiscal, apresentam-se como um estímulo de muito duvidoso interesse. Quanto às medidas mais emblemáticas deste pacote, que se cruzam com a Lei de Bases da Habitação da deputada socialista Helena Roseta, as que pior se apresentam são as do arrendamento vitalício e a do resgate de casas devolutas. Ao contrário das outras propostas, em que boas ou más são de caráter voluntário, as pessoas aderem ou não consoante a sua vontade, no caso das rendas vitalícias ou do resgate de casas, a esquerda coloca os proprietários a fazer política social no lugar do Estado, ao mesmo tempo que remete ao caixote do lixo vários princípios constitucionais, nomeadamente da confiança, da igualdade e da proporcionalidade. É verdade que a Constituição, no artigo 65, proclama que todos têm direito à habitação e que é o Estado incumbe promover uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar. Mas este direito não pode ser, nem é, conflituante com o direito da propriedade privada constante do artigo 62. A consagração e respeito pelo direito de propriedade privada correspondem a uma trave mestra e verdadeiramente estruturante do nosso sistema jurídico. Conforme dizem os insuspeitos professores Gomes Canutilho e Vital Moreira, em anotação a este preceito constitucional, e cito, um elemento essencial deste direito consiste no direito de não ser privado da propriedade, nem do seu uso. Trata-se de um direito que está garantido como um direito de não ser arbitrariamente privado da propriedade e de ser indemnizado em caso de desapropriação. Fim de citação. Aliás, na medida em que o direito da propriedade privada apresenta natureza análoga à dos direitos, liberdades e garantias, goza do mesmo regime constitucional específico por força do artigo 17º da Constituição. Ao abrigo do citado regime constitucional, o Estado e demais entidades públicas estão vinculadas ao respeito pelo direito à propriedade privada. O Código Civil também dispõe no mesmo sentido nos artigos 1308 e 1310. A propriedade privada é hoje um direito fundamental nas sociedades contemporâneas, nas democracias, na relação dos particulares com o Estado e com os demais poderes públicos. Assim, não faz qualquer sentido estabelecerem-se limitações ao seu pleno uso individual, sobretudo se tais limitações derivarem de preconceitos ideológicos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as propostas de António Costa e Helena Roseta determinam que o Estado se aproprie de todo e qualquer imóvel privado sem que haja utilidade pública e sem pagar indemnização devida. Assim, o que temos são arrendamentos à força, o que viola claramente a liberdade contratual, base de qualquer Estado de Direito. Estas medidas de cariz extremista não são completamente inovadoras. Em 74, no tempo de Vasco Gonçalves, foi publicado um decreto-lei que obrigava os proprietários a arrendar os imóveis no prazo de 120 dias, sob pena de prisão, podendo os municípios celebrar esses arrendamentos em substituição dos proprietários a favor de qualquer interessado. Quem é mais velho e tem memória desse tempo há de se lembrar no que resultaram essas políticas. Multiplicaram-se as ocupações de casas, tendo depois os donos sido obrigados a celebrar arrendamento com os ocupantes. Medidas deste tipo, de verdadeiro esbulho da propriedade privada, são apenas típicas de Estados totalitários que não respeitam os direitos fundamentais. O resultado das medidas de Vasco Gonçalves, no período quente pós-revolução, foi, entre outros fracassos, o colapso total do mercado de arrendamento. Não é por acaso que Portugal, ainda hoje, tem uma das taxas mais baixas de arrendamento da Europa.
e um parque imobiliário bastante degradado que só a reforma de 2012 permitiu começar a recuperar. Não deixa de ser irónico, passados 44 anos, vir António Costa apresentar medidas com resquícios totalitários num verdadeiro espírito de reforma agrária, agora na versão urbana. Pouco se importando com as consequências que as mesmas terão no mercado. Quem é que vai arrendar casas a maiores de 60 anos ou com 60% de incapacidade, sabendo que o arrendamento aos 65 torna-se vitalício? É fácil de ver que esta medida vai levar a uma corrida à não renovação dos contratos destes inquilinos, o que vai tornar a situação ainda mais dramática para esta franja da população que deve ser protegida socialmente pelo Estado. Quem é que vai reabilitar prédios, sabendo que a qualquer momento podem ser requisitados pelo município para arrendar a terceiros? Quem é que vai investir no imobiliário, sabendo que arbitrariamente o Estado pode requisitar as casas sem data de regresso e a truque de uma qualquer renda que bem entenda fixar? Com um mercado retraído e sem confiança, receoso de medidas legislativas instáveis e penalizadoras, qual é o jovem que vai encontrar casa para arrendar a um preço acessível? Com condicionalismos a 10 e 20 anos, quem é que vai optar pelos incentivos fiscais propostos? Infelizmente, a resposta a todas estas perguntas é fácil, mas não é certamente a que serve aos madeirenses e à restante população do país. Senhor Presidente e senhoras e senhores deputados, para além da denúncia deste ataque socialista à propriedade privada, importa ainda fazermos mais algumas perguntas. O que pensam os deputados socialistas que temos neste Parlamento desta medida das esquerdas que governam o país? Estão de acordo com esta tentativa de assalto à propriedade privada? Os madeirenses precisam de saber o que pensam os socialistas locais sobre o facto de poderem ser detentores de património imobiliário urbano que num determinado momento não esteja em utilização. Os madeirenses querem saber se também aqui serão olhados como uns criminosos exploradores só pelo facto de terem espírito de poupança e de terem adquirido algum património, fruto do seu trabalho e esforço diário ou do trabalho dos seus progenitores. É fundamental que saibamos, de forma clara e transparente, como devem os nossos imigrantes da Venezuela, da África do Sul e do resto do mundo olhar para a esquerda que quer governar a Madeira. Estarão eles dispostos a chegar de férias para uma visita à família ou para descanso e se depararem com a sua casa ocupada pelos inquilinos que o PS quer plantar nas suas casas? Só porque cometeram o crime de trabalharem e pouparem, trabalharem fora da sua terra, lutarem por melhores condições e com o seu suor, terem cometido o sacrilégio de construir uma casa na sua terra natal? Estas são as questões que os socialistas da Madeira têm de responder. Ou será que vamos continuar a ter uma direção socialista na Madeira que não fala, que se apresenta decapitada, que não pensa nada sobre assunto nenhum, porque afinal de contas Lisboa é quem tem o comando? O comando é de Lisboa. Logo, perguntem a Lisboa. Só falta responderem isto, com posicionamento político de uma liderança entretida com especialidades gastronómicas. A resposta de Lisboa também não é difícil de adivinhar. Certamente ouviremos António Costa a garantir que em 2024 tudo estará resolvido. Para promessas, qualquer data serve, desde que seja depois das próximas eleições. Muito obrigada.